Cumprimento toda a igreja na paz do Senhor Jesus. Eu confesso que estou nervoso, mas a glória do Senhor está neste lugar. Oh, aleluia. Obrigado. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Jesus é maravilhoso, Ele nos surpreende nos momentos mais difíceis. Nos momentos fáceis a gente nem percebe que Ele está lá, mas Ele está lá. Mas nos momentos difíceis, Ele nos surpreende e mostra que Ele é Deus em nossa vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ser bem sucinto no texto que eu vou explanar aqui. Está no livro de João, por coincidência, ou Jesuscidência, foi lido aqui pelo nosso pastor Venâncio. Livro de João, capítulo 3. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. Oh, aleluia, glória a Deus. Jesus está neste lugar, e aonde Ele está, a abundância de alegria. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você lesse comigo o versículo 16 do livro de João, capítulo 3, versículo 16. Eu gostaria de ler com você esse versículo, todo mundo junto. Vou contar até 3, vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Vamos entender um pouquinho desse contexto, desse versículo, que é conhecido como o texto áureo da Bíblia. É conhecido, um texto mais conhecido da Bíblia, esse versículo. Todo mundo, ou a maioria, sabe de cor esse texto. Mas vamos aprender um pouquinho o que aconteceu para Jesus falar sobre esse texto. Em primeiro lugar, só a título de informação, quem escreveu esse livro foi o discípulo João. E ele tem algo especial. Queira nós que possamos fazer igual João. João andou com Jesus. João foi o único que viu Jesus sendo crucificado dos discípulos. João viu Jesus ressuscitado. Depois viu Jesus glorificado. E como se não bastasse, o anjo falou: João, vem aqui no céu, agora olha. E João viu Jesus no poder de trono e da sua glória. Então o homem que escreveu esse texto aqui, ele andou com Jesus não só até a cruz, mas ele andou com Jesus até o fim. Meus irmãos, começar com Jesus é muito bom. Dar a mão para Jesus é muito bom, mas o segredo é chegar com Jesus até o fim. Muitos abandonaram no meio do caminho. Muitos disseram que não dava, era muito pesado para eles. Mas o homem que escreveu este livro aqui, ele falou: eu vou até o fim. Foi até o fim com Jesus. Ainda a título de informação, de introdução, ele escreveu mais ou menos no ano 90. E quando ele escreveu para quebrar um pouco das heresias que tinha na época, como os gnósticos, falando que Jesus não era Deus, Jesus não nasceu em carne e osso. E ele escreveu esse livro com muita pressa. Ele pegou sua caneta e escreveu com muita pressa. Então esse texto aqui, se eu vou dar um conselho para você, você chegar em casa, se não leu ainda, lê o livro de João. João é um dos textos mais maravilhosos que tem de entendimento na Bíblia. E só a título de informação e de introdução. Meus irmãos, há aqui uma situação muito inusitada. Um homem pediu para conversar com Jesus. Usou um interlocutor, usou alguém, dizendo: Jesus, eu preciso falar contigo, mas tem que ser de noite e às escuras. O nome desse homem
era Nicodemos. Nicodemos, todo mundo vê Nicodemos e pensa: esse homem aí era um qualquer, mas Nicodemos não era um qualquer. Nicodemos, ele era muito importante para os fariseus. Ele era muito importante, tanto que no primeiro versículo, se você acompanhar comigo, diz aí, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe ou principal dos judeus. Era um homem que ele não era pequeno, era um homem que era grande, era um homem que era entendido, era um homem que sabia das coisas. E ele quis falar com Jesus por um motivo: só um mestre entende outro mestre. A conversa ali seria de mestre para mestre. Ele falou: eu sei, então se ele me falar alguma coisa, eu vou entender. E olha o próximo versículo, o que diz, meus irmãos? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és. Então a gente já tem um mestre aqui. Nós já temos o mestre. Nós sabemos que tu é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas, esses sinais que o Senhor faz, se Deus não for com ele. O que Nicodemos viu que deixou ele de boca aberta? Aleluia. Jesus, depois que fez um milagre da transformação de água em vinho, ele subiu ao templo. Quando ele chegou no templo, Nicodemos, olhando de longe, quem chegava do lado de Jesus era transformado. Doente, curado. Coxo, saía andando. Os endemoniados eram libertos. E Nicodemos, olhando de longe, viu: não é possível. Ninguém que faz um sinal desse vem de Deus. E esse homem veio de Deus. Esse homem veio de Deus. E ele foi ter com Jesus, dizendo: Jesus, agora é uma conversa de mestre para mestre, tete a tete, cara a cara. Eu sou mestre também e sei muito bem o que o Senhor vai falar. Versículo 3. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Respondeu e disse: na verdade, o que ele disse? Aleluia. Meus irmãos, o homem chegou lá achando que era mestre, achando que era uma conversa cara a cara, achando que ele ia dominar Jesus, porque ele entendia, ele sabia do Pentateuco, ele sabia dos profetas, ele sabia da lei, ele sabia dos reis. Então era uma conversa cara a cara. Mas quando ele chegou lá, Jesus olhou para ele e disse o quê? Olha o que ele disse, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode o quê? Não pode ver o reino de Deus. Então nessa noite, meus irmãos, nós vamos separar duas classes de pessoas. Meu irmão, é separatismo? Não, a gente vai entender qual local que você está, em qual reino que você está. Primeiro, vir para a igreja é muito bom, cantar é muito bom, falar de Jesus é muito bom, mas se a gente não tiver no reino de Jesus, a gente pode fazer o que a gente quer e ele não recebe a glória. Então hoje, nesta noite aqui, nós vamos entender que viver no reino é diferente de ver o reino. Ver do lado de fora é uma coisa, mas Jesus nos convida nesta noite a entrar em seu reino. Hoje é noite de entrar no seu reino. Muitas pessoas vivem de aparência do lado de fora do reino. Domingo eu sou crente, das 18 às 20 é uma bênção. A segunda-feira acabou. Não, meus irmãos, Jesus nos convida para viver no reino de Jesus. Tem que ser crente 24 horas por dia. E quando eu aceitei Jesus, um rapaz falou para mim: eu vou ser crente para quê? Para viver preso?
crente vive preso. Eu falei, não, meu irmão, preso é você, que usa droga, bebe e trai a esposa. Você está preso, porque você não consegue se libertar. Eu não faço isso, porque eu tenho total liberdade. Jesus me deu total liberdade para escolher. E hoje, nesta noite aqui, você tem a escolha de escolher viver no reino de Deus. Então não adianta ser mestre, não adianta conhecer tudo, não adianta ser um bom profissional, não adianta ser um bom pai em casa, uma boa dona de casa. Isso não adianta. O que adianta é viver dentro do reino. E tem muita gente vivendo fora do reino, achando que está dentro do reino. Preste atenção numa coisa: viver dentro do reino só tem um rei, e a coroa é dele, e ele não divide com ninguém. Se você quiser viver no reino, saiba de uma coisa: seja apenas servo dele. Versículo 4: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura não pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Nicodemos não tinha entendido nada. Nicodemos, ele era inteligente, conhecia da lei, conhecia de tudo, porém não estava entendendo nada, o que era nascer de novo. E é o que acontece com muita gente quando não entende o que é nascer de novo. Nascer de novo é entender que, se segure na cadeira aí por gentileza, você não tem controle de nada mais. Está tudo na mão dele. É ele que manda, é ele que comanda. As ações são dele, a forma é dele e do jeito dele. Se você quiser fazer do teu jeito, você não está no reino de Deus. No reino de Deus é passar o controle para ele. Então nesta noite, meus irmãos, eu te convido nesta noite a deixar de viver fora do reino. Passa o controle da tua vida para Jesus. Se é você que comanda, não vai dar certo. Quer ver? Você veio até aqui comandando a sua vida. Olha como ela está. Você veio até aqui dominando a sua vida. Olha como ela ficou. A partir de hoje, deixa o pecado de lado, deixa a tristeza de lado e passe o controle da sua vida para Jesus. Aleluia. Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode o quê? Você nota que no primeiro versículo ele falou que não podia ver o reino de Deus. Já nesse outro versículo é entrar no reino de Deus. Nascer da água pode ser do batismo. As pessoas, muitos teólogos divergem nascer da água, mas nascer da água, no meu entendimento, é nascer da palavra. Porém Nicodemos entendia da palavra, mas ele não conhecia a verdadeira palavra que estava falando com ele, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o verbo falava com Nicodemos, mas ele não conhecia o verbo, ele só conhecia a letra fria. Então, meus irmãos, mais um convite nesta noite: se você conhece a letra fria hoje, se entrega no reino de Deus, entra no Espírito. Só os espirituais discernem as coisas espirituais, entende as coisas espirituais. Para você entender as coisas espirituais, tem que viver no reino de Deus, meus irmãos. Versículo 6. O que é nascido da... Vocês estão acompanhando aí? Vamos lá, 1, 2, 3. O que é nascido da... O que é nascido do Espírito é... A partir de agora você não tem mais desculpa de estar no reino errado. Porque quando é nascido da carne, a gente pratica as coisas da... Se você pratica as coisas da carne, sinto muito em te dizer, você está no reino errado. Você está achando que está no reino de Deus, mas não está. Porque quem pratica as coisas da carne não está no reino de Deus. Isso não é o Flávio que está falando, é a palavra. Às vezes você está... eu estou no reino, eu estou indo para a igreja, mas quem pratica as obras da carne, esse é... Vou dar um exemplo, um testemunho de vida rapidinho aqui, alguns minutos. O tempo está passando rápido. Eu conheci a minha esposa
e casei em 97. Fomos morar num barraco muito pequeno ali na Fabril. E de repente ela falou: ó, eu estou indo para a igreja era a caixa d'água, e no começo não sei quem conheceu, era de madeira, telha, o negócio pegava fogo lá mesmo, era o Espírito Santo, era glória, era calor, se abanando não adiantava, tinha que suar, não tinha jeito, e era fogo puro, e ali e eu percebi, ó, meus irmãos, desempregado, desnaturado, perdido no mundo, sem solução. Ah, mas a minha esposa aceitou Jesus. Tá bom. Ela falou: Flávio, agora eu estou indo para a igreja. Eu falei: que igreja, meu? Aquela ali. Eu falei: qual igreja? Aquela ali. Eu falei: meu Deus, é um barraco. É para lá que eu estou indo. Eu falei: tá bom então. Passou-se uns dias, um período, eu aceitei Jesus também. Só que aquilo que é nascido da carne é a minha vida. No início da minha vida com a minha esposa, era conturbado. Depois que eu aceitei Jesus, eu entendi o que era viver no Espírito. E Deus foi fazendo eu tirar algumas coisas que vinha do passado, porque o passado, às vezes, ele mochila você. Sabe o que é mochilar você? É ficar como mochila nas tuas costas. É o teu passado e você está vivendo no hoje, pensando no passado. Isso faz você sofrer. E tem pessoas que nem estão com mochila, mas está pensando lá na frente o que vai sofrer. Tanto te traz problema o que está no passado, como o problema, o que vai acontecer no futuro. Hoje é dia de colocar a coroa no rei correto. O rei Jesus, ele quer ser coroado pelas tuas mãos. Entre no reino. O primeiro gesto que você tem que fazer é coroar o rei certo. Saia da carne em nome de Jesus e entenda que para viver no reino tem que viver no Espírito. E eu ali aceitei Jesus. Olha só como foi transformando tudo na vida, né? Espiritualmente, eu aceitei Jesus na caixa d'água. Depois de um ano, fui consagrado a diácono ali na caixa d'água. Arrumei emprego. Nesse emprego eu fiquei 12 anos. Depois eu fui consagrado a presbítero. E a minha vida foi tanto a minha vida particular, espiritual e financeira, ela foi subindo junto. Porque a gente entende e parece que a nossa vida financeira, ela não sobe junto com a nossa vida espiritual. Sim, ela sobe junto, sabe por quê? Porque Deus é grande e Ele é fiel, meu irmão. Ele quer cuidar de você em todas as suas áreas. É porque você fala assim: não, eu chegando no céu tá bom, mas você pode chegar no céu feliz e viver bem. Amém, igreja? Você pode chegar no céu feliz e vivendo bem. Não precisa chegar lá triste. Porque a gente lê a palavra: não, mas se tirar um braço, chegar lá... Não, você pode chegar lá bem, fiel, santo. Você pode estar bem financeiramente. Eu não estou pregando aqui prosperidade financeira, mas eu estou pregando de um Deus que pode te ajudar em todas as circunstâncias. Porque a bênção para um não é a bênção do outro. Porque a bênção do outro é grande e a bênção do outro é pequenininha, mas para ele é bênção, meu irmão. Então não olhe para a bênção do teu irmão, porque parece que a grama do vizinho, ela é mais verde. Mas fica tranquilo, quem criou a grama foi Jesus, e um dia a tua vai ficar verde também. Então cresça espiritualmente, cresça financeiramente, arruma um emprego, arruma um trabalho, tenha sonhos, faça a sua vida produzir. Amém? É porque senão a gente tem que anular algum texto da Bíblia. O semeador saiu a produzir, saiu a semear. Irmão, é 1 por 100, é 1 por 50, 1 por 75. E tudo isso é nossa vida, meu irmão. Amém? Então nós temos que viver no reino em que só Jesus é o rei. Quando você passar o controle da tua vida para Jesus, você vai saber que Ele é que comanda a sua vida. Vai parecer tempestade e vai ficar difícil muitas vezes, mas se Ele falou, você vai chegar do outro lado. Se Ele falou, você vai chegar do outro lado. Se Ele falou, igreja, vocês vão chegar do outro lado. Pode ter tempestade, pode ter vento, pode ter o que for, vocês vão chegar do outro lado. Nicodemos não estava entendendo nada. Esse mestre Nicodemos percebeu que não era tão mestre assim, porque ele não estava entendendo nada. Olha o versículo 7.
Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Olha o 8. O 8 dá uma confusão na cabeça de Nicodemos. Ele quer desistir da conversa na hora. Olha lá. O vento, acompanha comigo aí, ó. O vento assopra onde quer e ouve a sua, mas não sabe de onde, nem para onde. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito? Quem sopra na sua vida o teu caminho é Jesus, meu. Você faz tudo dizendo: e se Jesus quiser, e se Jesus me ajudar. Mas tem área da tua vida que fala: não, dessa daqui deixa que eu domino. Não, meu irmão, o vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Se você está nesse lugar aí, se você está lá, se você ficou lá ou está aqui, entenda bem do que eu estou falando. Se você ficou naquele lugar, entenda: o vento sopra onde quer, e aonde ele quer te deixar, o nome dele precisa ser glorificado. Então deixa o vento soprar na tua vida, porque toda vez que o vento sopra, parece que traz confusão, mas não, ele só está tirando as sujeiras, porque Deus quer te abençoar aonde você está. Não diz: eu preciso sair daqui para ser abençoado. Não, ele quer te abençoar aonde você está. E Nicodemos não entendeu nada, porque ele entendia da lei, entendia da palavra, entendia, se falasse do Pentateuco, ele entendia, se falasse dos livros históricos, de Elias, ele entendia de tudo. Mas Jesus está trazendo um reino para a vida de Nicodemos e ele não está entendendo. Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso, Jesus? Estou entendendo nada. Eu só queria uma conversa de mestre para mestre. Eu só queria uma conversa em que você falasse do Pentateuco, que você falasse da lei, dos profetas. Que história é essa, nascer de novo? Eu não estou entendendo nada, Jesus. Olha só que tremendo, meu irmão. Meu irmão, Jesus, ele não abandona ninguém. Você que está sentado aqui na frente, você que está sentado aí atrás, ele não abandona ninguém. Eu já vi homem abandonar mulher. Eu já vi até mulher abandonar a família, com homem, com os filhos e tudo. Mas Jesus, ele nunca abandona ninguém. Ele vai até o fim para resgatar o mais vil pecador. E se você não entendeu nada, ele continua insistindo. Porque Nicodemos não entendeu nada. Mas olha o que Jesus diz no versículo 11. Na verdade, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és o quê? O que está escrito aí? Tu és mestre de Israel e não sabe isso? Uma coisa tão simples, que todo reinado precisa de um rei, e esse rei precisa ser coroado, e todo mundo que vive nesse reinado precisa obedecer à voz do rei. Versículo 11. Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei, agora olha o que ele falou para Nicodemos, ó. Se vos falei das coisas terrestres, ó, falei nascer de novo, falei da água, eu falei do vento, ó, e não entendeu nada, tu não creu. Como crerei se vos falar das celestiais? É por isso que você não avança para frente. É por isso que nós não avançamos para frente, porque nós travamos em coisas terrestres. Meus irmãos, o mistério é profundo e é de Deus, é espiritual, meu irmão. Parem de achar que o espiritual você tem que pisar em algo concreto. Não, meu irmão, só coloca o pé. Eu creio que Deus vai colocar o chão e você vai entender que as coisas espirituais não são terrestres, não são terrenas. Se você quer entender a Deus, se você quer viver nesse reino, esquece essas coisas terrenas, meu irmão. Você nunca vai entender a Deus em coisas terrenas, são coisas espirituais. Versículo 13. Ora,
Aí eu vou falar, deu um nó na cabeça do Nicodemo. Eu não queria estar na pele do Nicodemo, não. Nessa hora eu já estava no chão. O cara era mestre, ele era mestre. Mas olha só, Jesus deu um nó no cérebro dele agora. Ó. Olha só, versículo 13. Acompanha comigo, ó. Ora, o que está escrito aí? Ninguém subiu. Olha lá, senão o que desceu. O Filho do Homem que está no céu. Que loucura é essa, Jesus? Ninguém subiu, o que se desceu subiu. Aí Nicodemo falou, diz isso, Jesus. Não dá não, contigo não dá não. Isso é demais. Aquele que subiu, que não desceu, que não subiu. Meus irmãos, preste atenção agora no versículo 14. Jesus é tremendo, meus irmãos. Quando eu falo que Jesus não abandona ninguém, ele não esquece de ninguém, ele vai mostrar agora que ele é poderoso para te resgatar em qualquer momento. E ele mostra nesse versículo que ele entende a tua dor, ele sabe onde está doendo. Ele mostra nesse versículo em que situação que você está, o que você precisa e o que você mais quer. Que loucura é essa? Vamos ler. Olha só, versículo 14. E como... O que está escrito aí? E como Moisés, espera aí, do que ele entendia? Do Pentateuco. Ele entendia de Abraão, ele entendia de Isaac, ele entendia de Jacó, ele entendia de Moisés. Então Jesus refez todo o seu caminho, colocando Nicodemos no caminho e dizendo, Nicodemos, vou te dar o exemplo de Moisés. Nicodemos não estava entendendo nada. Às vezes a nossa vida é assim, a gente não está entendendo nada do que está acontecendo. Às vezes a gente parece que está dentro de um buraco e ninguém viu nós lá. Parece que nada mais vai acontecer na sua vida. Eu quero te trazer uma palavra de alegria. Jesus conhece a tua dor e ela conhece nos mínimos detalhes. E o momento certo é o momento de você entender que se você estiver no reino, independente se estiver no deserto, se estiver em qualquer lugar, Deus ele te acha lá e te resgata. Esse versículo mostra que ele não deixa ninguém para trás. Você pode até pensar que um dia você ficou para trás. Você pode até pensar que alguém já te abandonou. Não se preocupa, quem saiu da tua vida não era para estar lá. Saiba de uma coisa, Jesus, ele quer te encontrar aonde você está agora. Não precisa sair daí, ele vai ao teu encontro, ele te ama, ele quer te salvar, ele quer mudar a tua vida, ele quer pegar na tua mão e te trazer de volta para o reino de Deus. Ele faz isso, ele muda todo o contexto do seu texto para trazer Nicodemos de volta para a conversa. Mas eu não entendo nada. Não, espera aí que você vai entender. Espera aí, olha só. E como Moisés... Aí Nicodemos falou, agora eu vou entender. Agora pode falar que eu vou entender, pode falar. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aleluia, agora sim. Do que Jesus estava falando? De Números, capítulo 21. Aí Nicodemos estava entendendo. Você lembra? Vou abrir um contexto aqui para explicar o Números 21. O que acontecia? O povo ficou muito rebelde. O povo era rebelde, né? O povo era rebelde. O que eles começaram a falar? Esse maná aí não presta. Todo dia maná. Todo dia maná? Que maná? Aí aconteceu o quê? Uma praga de serpentes que estava pegando as pessoas e as pessoas estavam morrendo, porque estavam murmurando. Cuidado aí então, tá, meu irmão? Então o murmurador às vezes morre E a cobra pegava as pessoas e as pessoas morriam. O que Deus mandou Moisés fazer? Moisés pega uma haste bem grande, coloca no cume do monte lá e coloca uma serpente de bronze. Por que de bronze? Deus é maravilhoso, meu irmão. Por que de bronze? Porque quando o sol batia, aonde a pessoa fosse picada, e ela conseguia olhar aquele brilho do bronze pegando o sol, e quando ele olhasse para o bronze, ele seria curado. Então Jesus falou assim para Nicodemos: Nicodemos, tu lembra da serpente de bronze? Lembro. É a mesma coisa. Eu desci do céu
para eu morrer pelos seus pecados e você ter vida e vida com abundância. Então não é apenas vida, é vida com abundância. É para você levantar, para você sorrir, para você dar glória a Deus. Às vezes eu saio de casa de madrugada, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, vou viajar com o caminhão. Minha esposa uma vez me ligou, era 2h30 da manhã, e eu viajando pela estrada fora aí, e ela falou, tá tudo bem? Aí eu respondi, bom dia, tudo bem? Ela, como é que pode uma hora dessa você dar um bom dia desse? Falei, porque Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Eu estou no meio da pista, 2h da manhã, quem é que está me sustentando? Quem é que está me sustentando? Quer ver como ele sustenta? Estava eu, 4h da manhã, indo para o Rio de Janeiro. Quem é caminhoneiro aqui vai saber do que eu estou falando. Contar um testemunho, já agradecer uma benção. Estava eu indo com 30 toneladas, com um contêiner com produto químico. O Silvano sabe muito bem, trabalha na empresa que eu. Salermo, Wellington, conhece tudo que eu estou falando aqui agora. Indo a 80 por hora, indo para o Rio de Janeiro. E eu ia passar pelo pedágio, tem que diminuir, passar no sem parar é 40 por hora. Então eu diminuí para passar no sem parar, o pneu dianteiro explodiu. Irmão, você está com uma carreta, com 30 toneladas, e o pneu dianteiro explodir, você sabe, né? Só ia depois, só para o velório, porque... Só que pela misericórdia de Deus, eu estava diminuindo, chegando, estourou. Parou um amigo meu e falou, meu Deus do céu, o que aconteceu? Explodiu o pneu, meu Deus, eu poderia ter morrido. Eu falei para ele assim, abençoado, é que Deus nos dá livramento e a gente não vê e esquece de glorificar a Deus. Mas às vezes ele dá livramento, você vê, e o dia todo você fala, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Então, o que está acontecendo na sua vida é para que você glorifique a Deus. Está com problema? Glorifique a Deus. Isso é para mostrar o livramento que Ele tem para dar na sua vida. Amém? Obrigado, Jesus, pelo livramento. Quase morri, mas eu estou aí. Nós paramos em que versículo aqui? 14, né? Olha só, versículo 15. 14, né? E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha... Agora sim nós entramos no texto que eu li aqui. Meus irmãos, Jesus, ele falou esse versículo. Toda vez que você lê esse versículo, você vai entender. Jesus, ele falou esse versículo porque ele estava resgatando pessoas que não entendiam porque ele morreu. Então, saiba de uma coisa: em todo o tempo da sua vida, não despreze ninguém. Jesus ama. Não deixa ninguém para trás. Jesus ama. Se você achar que aquela pessoa não tem direito de salvação, cuidado, Jesus ama. Jesus sempre vai atrás de alguém que precisa dele. Você precisa dele, Jesus vai atrás de você. Deixa eu falar uma coisa para você: só faz isso quem vive no reino. Quem não vive no reino passa pelas pessoas e ignoram. Meus irmãos, amém? Eu vou falar. Você passar por uma pessoa necessitada e ignorar, você não está vivendo no reino. No mínimo você fala assim: Jesus, tenha compaixão dessa pessoa. Oh Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. No mínimo uma oração. Agora, se você ignora, você não vive no reino. E essa é uma verdade bíblica. Poderia até o Flávio estar falando isso, mas é uma verdade bíblica. Meu irmão, quem vive no reino vive diferente. Ele olha diferente, ele age diferente. Quem está precisando, quem eu posso ajudar, aonde eu posso orar, para quem eu vou orar, de que jeito eu vou orar, quem eu vou visitar. Um tempo atrás eu fui visitar o nosso irmão, que infelizmente faleceu, o Arlindo. Cheguei lá no hospital, fui visitar uma irmã que estava lá, não ele, fui visitar uma irmã que estava lá. Quando eu cheguei lá, falei, o Arlindo está ali, a mãe da irmã Célia está ali, e tem uma outra irmã ali, outra irmã ali. Eu falei, é a ala dos crentes aqui, meu? Aí eu falei, Jesus. Aí uma irmã que trabalha lá falou, Flávio,
chegou a tua vez. Eu falei, minha vez de quê? De ser internado? Não, faz a obra, entra em todos os quartos e sai orando. Eu falei, é mesmo, né? Quem vive no reino, meu irmão, não deixa ninguém para trás, meu irmão. Quem vive no reino não deixa ninguém para trás. Nicodemos, ele saiu daquela conversa, depois de ver uma parte teológica aqui que eu não vou entrar, porque a gente já falta pouco para as 8 ali. Depois ele entra na parte teológica, mas Nicodemos, ele saiu daquela conversa com uma situação, dizendo, rapaz, será que um dia esse homem vai ser pendurado numa cruz? Será que esse homem um dia vai subir em um madeiro? Será que esse homem vai subir em um local aonde quem olhar para ele vai ser curado? Crucificação. Ele estava lá, Nicodemos. Quando Jesus é pendurado, ele lembra da conversa que ele teve com Jesus e ele fala, verdadeiramente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Posso orar? Vamos colocar de pé e fazer uma oração em nome de Jesus? Jesus não deixa ninguém para trás. Pode ser mestre? Pode. Pode ser mestre de obra? Pode ser peão de obra, não deixa ninguém para trás. Ele vai buscar, ele consegue chegar na tua casa, no teu trabalho. O que você está sofrendo hoje, fique tranquilo. Deus tem algo especial na tua vida. Deus tem algo para fazer na sua vida, tão especial. Fique tranquilo. Deus não esqueceu de você. Até parece que Deus esqueceu. É muito sofrimento, é muita dor, mas Deus não esqueceu de você. Ele está lembrando nessa noite aqui que apesar de Nicodemos ser um mestre, ele não entendeu nada. Eu quero dizer para você, chegou o momento de você viver no reino espiritual e abandonar todo aquele reino que você via no culto domingo e depois só via no outro domingo, depois só no outro domingo, depois só no outro domingo. Eu costumo falar que o crente verdadeiro é o crente da segunda-feira. Aquele que encara de frente um ônibus lotado e não xinga. É aquele que olha para o patrão e diz, meu Deus, misericórdia. É aquele que chega no colégio e fala, meu Deus, não posso pecar. É aquele que diz, eu não posso errar, eu preciso de Jesus. O crente precisa da segunda-feira como impacto na sua vida, para saber se verdadeiramente está no reino. Calma, você pode ter alguns carrapichos. Pode. Vocês conhecem carrapicho? Fala, não entrei no mato, fala. Quem entrou no mato sabe. Carrapicho ele prende assim, ó. Se é de calça então, moletom então, aí. E às vezes Deus ele quer que você tire o carrapicho. E tirar o carrapicho, dá para tirar de uma vez assim? Não dá, tem que ser como? Aos pouquinhos, é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta. E Deus vai tirando um pouquinho os carrapichos. É a palavra torpe, é as coisas erradas. Para viver no reino de Deus, não tem que ser perfeito, mas tem que tentar chegar na estatura de varão perfeito. E aquele que te chamou, ele é fiel para te fazer chegar lá. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Oh, narabachore de candarabanai. Quantas pessoas pensam que o Senhor deixou para trás, esqueceu, entrou no barco e deixaram eles para trás. Não, Senhor. Hoje é dia de dizer que a porta do reino dos céus está aberta. Oh, narabachore de candarabanai. Aqueles que vivem no reino paralelo, olhando de longe, dizendo, ai que música bonita, ai que bonito isso, precisam entrar dentro desse reino. A porta está aberta para o reino. Oh, narabachore de candarabanai. No reino tem cura, no reino tem libertação. Não precisa estar liberto, entra no reino que ele te liberta. No reino tem libertação, no
No reino tem palavra, no reino tem água fresca, tem pão vivo que desceu do céu. Oh, narabachore de candarabanai. No reino tem adoração. Adore aquele que um dia morreu na cruz para salvar toda a humanidade. Está doente? Receba a cura nesta noite. O ventre foi cerrado, que se abra a madre nesta noite. Oh, Darabachore de Candarabanai. Deus não desistiu de você. Ele tem um plano especial, e esse plano não é o plano B, é o plano A. E Ele te escolheu para pegar na sua mão e dizer: eu não desisto de você e quero te trazer para o meu reino. Aleluia. Antes de finalizar, gostaria de saber se tem alguém aqui que quer entrar no reino de Jesus, no reino espiritual, naquele reino em que a pessoa vai viver totalmente diferente. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que quer viver nesse reino, no reino em que há cura, a libertação, a transformação, a mudança de vida. Se você quiser, até o final deste culto, ou até mesmo nas mídias sociais, se você quiser entrar no reino de Deus, hoje as portas do reino de Deus estão abertas. Se você é mestre, se você é apenas servo, não se preocupa, Deus não vai te deixar para trás. Amém.